Semana de Arte Moderna de 22 foi um marco muito importante, como estávamos comentando, na história da arte no Brasil. O que ela trouxe para a gente de inovação? Muito se fala nisso, mas as pessoas às vezes não conseguem entender, né? Para a gente entender o que foi da Semana de Arte Moderna, a gente precisa voltar um pouquinho, né? O que estava acontecendo, um contexto um pouco antes. A arte aqui no Brasil era acadêmica, né? Romântica e realista. O que estava em voga na época. Voga, né? O que aconteceu para começar a mudar essa perspectiva da arte no Brasil? Apareceu um artista chamado Lazar Segal. Nasceu na Lituânia, descendente de judeus, né? Em 1912 ele vem para o Brasil, ele tinha irmãos aqui, morando já. E em 1913 ele faz as primeiras exposições aqui em São Paulo, em Campinas. Até então, aqui no Brasil, nenhum artista teve contato com essa expressividade artística europeia do momento, né? Da arte moderna. Lazar Segal foi um precursor, então. Ele... Outras influências que não o neoclássico e que estávamos ele já acostumados, no na verdade. Moderno. Uhum. A primeira exposição modernista foi o Lazar Segal que fez aqui. Só que assim, quando é um estrangeiro, tudo bem, teve uma certa estranheza, só que como ele era um artista estrangeiro, não teve muita repercussão. Só que nesse momento já tinha artistas brasileiros que estavam indo para a Europa estudar arte. Uhum. Um dos ícones, né, desse momento foi a Anita Malfatti. Uhum. Conheceu todos os artistas ali contemporâneos, ali da arte moderna. Ficou um bom tempo lá, estudou os ateliês. Quando ela voltou, ela veio toda moderna. Ela já veio com outras ideias. Outras ideias. Só que assim, um artista estrangeiro pintando arte moderna é uma coisa, mas um artista brasileiro fazendo uma coisa diferente, fora do convencional, não foi aceito. Houve uma resistência, então. Houve uma resistência. A gente pensa hoje que é tudo muito bonito, né, e tal, mas não foi fácil. O que aconteceu? Até começou os literários começaram a criticar. Monteiro Lobato publicou uma crítica, né, da Anita Malfatti. Uhum. Até Monteiro Lobato. Sim. Criticando o trabalho dela, na verdade. É porque era algo muito novo, né? Aí passou mais um pouquinho de tempo. Um grupo de intelectuais, Oswaldo de Andrade, Menotti Del Pitta, escritores, pintores. Várias artes. De várias artes. Então foi um conjunto de artes que deu o boom daquela semana, né? Foi onde eles resolveram se juntar para fazer um movimento, um manifesto que seja. Depois teve um manifesto. Na verdade foi assim. E começou com um movimento da elite, né? Era um movimento de elite. De elite. Para trazer essa coisa da arte moderna europeia para cá. Só que assim, trazer a arte moderna europeia para cá não fazia nenhum sentido, certo? Esse grupo que se reuniu, eles queriam fazer uma arte moderna original. Do Brasil. E como fazer isso? É claro, os temas brasileiros. Do povo, da cor, da luminosidade do Brasil. Reforçar uma identidade nacional, que não havia isso. Não havia. E aí juntaram, chamaram vários artistas, tal, começaram a fazer um movimento, tal. E o que aconteceu?
Aí teve escultores, pintores, escritores. E aí eles conseguiram reunir um grupo para fazer a tal da Semana de Arte Moderna. Amadureceram a ideia para que a semana acontecesse. Era uma novidade, né? Lembrando, lógico, em 1922, 1922. se não me engano, a Primeira Guerra tinha acabado há pouco tempo. Sim. O mundo estava A vivendo capital do Brasil um outro não momento, era, né? não era Brasília, ainda era no Rio de Janeiro. Tava chegando os carros aqui. Era um momento de modernidade. Aqui, ó. Aí quem entrou no movimento foi a Tarsila do Amaral, que ela também tinha estudado lá, conheceu Picasso, conheceu o Braque, conheceu vários artistas lá da cena modernista europeia, né? E Todos eles tiveram a sua importância, né? Cada um teve seu papel lá, né? Teve algum artista que foi assim, se destacou mais, ou foi mais uma coisa de conjunto mesmo? não, na verdade foram vários artistas, né? Desde a música, da literatura, da pintura, escultura. E Eu imagino que deve ter tido assim, é que a gente vê em algum documentário, né? Os jornais da época devem ter noticiado, mas era algo de elite, né? essa coisa do elite é o seguinte, é interessante porque o que vem na mídia são esse pessoal da elite mesmo, né? Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, a Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral, depois o Vitor Brecheret da escultura. Só que teve um movimento tão rico quanto o dos da elite, que eles ficaram marginalizados. Ah, um movimento paralelo, foi isso. Para você conhecer eles você tem que fazer uma pesquisa muito grande. Eram artistas tão geniosos quanto os da elite. Então, os da elite meio que alavancaram a coisa, né? E os outros, assim, poderiam ter tido uma repercussão. Eles não entraram lá no... Não entraram no salão, como dizia-se antigamente, salão da arte, né? Não era salão, era uma exposição. Como que é o Teatro Municipal. Teatro Teatro Municipal. Municipal foi o pessoal da elite. Mas teve mais de 2.000 artistas que estavam nessa pegada modernista, que eles não tiveram oportunidade de entrar. E as obras são tão ricas quanto os modernistas. Isso é muito interessante, porque poucas pessoas sabem disso, né? Que, olha quanta gente, não é um nem dois, né? Mais uns 2.000 artistas, é isso. Isso, na verdade, alugaram um salão. Surgiram nessa época, assim, surgiram não, né? Eles resolveram se agrupar nessa época. Aí alugaram um salão também. Eles tentaram entrar lá mas como eles não tinha peso, né, de nome, aí eles foram tipo excluídos, tipo o Salão dos Excluídos de Paris, sabe? O Salão dos Excluídos. Então houve aqui também no Brasil, houve algo assim. Sim. E aí depois, como que se desenrolou isso? Quais foram as repercussões da Semana de 22, da Semana de Arte Moderna de 22? Quais as repercussões na sociedade, no Brasil? Depois da Semana de Arte Moderna, teve um reflexo na sociedade na questão da aceitação de uma arte diferente. Então abriu a porta para arte moderna, digamos assim. Mas ainda não estava na pegada da arte moderna. Mas essa cabeça fechada que tinha, ela viu que a sociedade, né, quem consumia a arte nesse momento aí, era a elite. Né? Eles começaram a ser mais abertos em relação à novidade que vinha de qualquer lugar, né? Era um movimento inovador que, na verdade, a Semana de Arte, ela impulsionou isso, né? Impulsionou esse movimento. Aquela abertura, né? Abertura de mente, né?
Aí a arte no Brasil conseguiu tomar outros rumos, ficar mais Sim, independente da Europa. Tanto é que depois os próximos movimentos artísticos que tiveram, não teve esse bloqueio que teve. Uhum. Na verdade, a arte moderna foi uma ruptura da mentalidade do Clássica, brasileiro, né? em relação à arte. E também assim, eu imagino que, lógico, não foi algo assim que solucionou todos os problemas, mas o brasileiro se via muito atrelado. Na verdade, cada cultura, apesar das influências, vai acabar desenvolvendo. Ele pode ter influência, mas no final começa a se transformar em outra coisa, né? A própria cultura, ela impulsiona Acho que isso, né? faz parte, né? Uhum. Mas a semana de 22 teve uma importância muito grande, porque meio que desbravou esses caminhos, né? Claro. Então acho que é isso. Por enquanto temos muito mais para falar, muito mais. Isso foi apenas um start, muito mais para conversar, para gente se aprofundar. É isso. Eu agradeço o professor Ricardo e podem ter certeza que essa foi uma das primeiras das muitas conversas que nós vamos ter aqui sobre arte, o que a arte faz por nós, o que nós podemos fazer pela arte e tudo que nós não conhecemos, né, que é a história da arte. Obrigada. Obrigada, professor Ricardo. Obrigado. Até a próxima. Até mais. Legal, acho